Obediência. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para a gente conversar um pouquinho sobre os princípios do Evangelho. Nós vamos ouvir um hino e em seguida eu vou fazer uma oração. E depois nós vamos falar então sobre esse importante princípio do Evangelho que é a obediência. Amado Pai Celestial, somos-te gratos, Senhor, nesta manhã, pelas maravilhosas bênçãos que o Senhor derrama sobre cada um de nós. Agradecemos pelo teu amor, pelo sacrifício do Salvador e pelo teu Santo Espírito que nos ilumina e nos abençoa. Querido Pai, rogamos que nos ajude a sermos obedientes, que possamos ter sempre o desejo em nosso coração de guardar todos os teus mandamentos e de nos tornarmos como tu, Senhor, e como teu Filho são. Querido Pai, abençoe todos os que estão assistindo ou ouvindo esta mensagem hoje, para que seus corações sejam tocados pelo Santo Espírito e para que tenham cada vez mais o desejo de obedecer e agradar a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nós vamos falar sobre esse princípio maravilhoso que é a obediência. Na verdade, assim, a obediência é algo sublime e vamos dizer assim, a primeira lei dos céus, né? Obedecer ao Senhor. Às vezes pode ser que seja um pouco, poxa, mas tem que obedecer a Deus, claro. Obedecer é importante. Mas a obediência, o Senhor não quer uma obediência cega, Ele não quer um fanatismo, né? O que o Senhor deseja de nós é que nós procuremos fazer a vontade dEle, porque fazendo a vontade dEle, esse é o ponto importante da obediência. Quando você faz a vontade de Deus, tudo volta para você, em coisas maravilhosas, em bênçãos, enfim, em muitas e muitas bênçãos, né, que nós recebemos por sermos obedientes. Então, mas existem alguns tipos, né? Às vezes as pessoas obedecem por medo, né? Ou obedecem por vou obedecer para poder receber as bênçãos. E tá tudo certo, não tem problema. É melhor obedecer por medo ou para receber alguma coisa, receber as bênçãos, do que não obedecer. Mas eu acho que o nível mais elevado de obediência é obedecer por amor a Deus. Então, é isso que o Senhor deseja, né, de nós, claro. Mas não tem nenhum problema. Mas eu obedeço porque eu tenho medo de não herdar a vida eterna. Perfeito, continua obedecendo. Mas, com o passar do tempo, talvez você comece a desenvolver esse amor a Deus tão grande que você quer obedecê-lo para agradá-lo, para deixar ele feliz, porque você o ama, porque você é grato. Então, isso é importante. No início de tudo, Adão e Eva eles estavam oferecendo sacrifícios ao Senhor, e um anjo apareceu e perguntou: por que vocês estão oferecendo sacrifícios ao Senhor? E aí Adão respondeu: olha, a gente não sabe por quê, mas estamos fazendo, porque Deus mandou, nós vamos fazer. E é interessante isso, né? Essa atitude de Adão, né? Olha, por quê? Não sei, não faço a mínima ideia. Eu não entendo ainda o porquê que eu tenho que obedecer, mas o Senhor mandou que eu fizesse. Ele disse: exceto porque o Senhor me mandou. Então,
Às vezes pode ser que a gente não compreenda tudo, e de fato, acho que não vamos nunca saber tudo, pelo menos aqui nessa vida. Mas o Senhor, Ele deseja que nós sejamos obedientes, mas Ele quer que a gente entenda os porquês, né? Mesmo nessa situação de Adão e Eva, o anjo explicou para eles, olha, isso é a semelhança do sacrifício expiatório de Cristo. Então, é muito bom poder obedecer. Às vezes a gente não sabe, não entende o porquê, mas mesmo assim nós demonstramos fé e confiança no Senhor quando nós obedecemos, mesmo sem entender bem por que a gente tem que fazer aquilo. A gente deve buscar, talvez, bom, a gente não vai ter todas as respostas para todas as coisas, e tudo bem, né? Porque existem muitas coisas que ainda não foram reveladas. Mas olha, uma grande parte, e tudo, na verdade, assim, tudo que a gente precisa para poder receber a salvação, a exaltação, a gente já tem disponível nas Escrituras, nas palavras dos profetas, e a gente tem a voz do Espírito que nos ensina. E o Senhor, é interessante que Ele sempre prepara um caminho para a gente guardar os mandamentos, para fazer a vontade dEle. E isso aconteceu com Nefe, aconteceu com tantos outros, né? Às vezes a gente pode achar que eu não vou conseguir guardar esse mandamento. Eu já passei por isso, né? Assim, tipo, puxa, eu queria tanto obedecer esse mandamento assim perfeitamente, né? E aí eu pedia para o Senhor me ensinar a guardar aquele mandamento. E é interessante que com o passar do tempo que eu fui pedindo isso, que eu fui orando para o Senhor me ajudar, Ele foi me ajudando. E eu fui entendendo melhor como eu podia obedecer aquele mandamento específico. E com o passar do tempo ele se tornou muito mais fácil. Então você pode pedir, sim, peça, Senhor, me ajude. Ele vai preparar um caminho para você guardar os mandamentos dele. Então, essa é uma benção muito grande. Cristo foi um grande exemplo de obediência, né? Quando ele esteve aqui na terra. Ele disse em João 6,38: Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, eu digo que a gente deveria dizer a mesma coisa que o Salvador disse. Eu não vim aqui, eu estou aqui porque existe um plano para mim, que existe um plano para você. Então, o que eu tenho que fazer para que eu consiga caminhar dentro desse plano que o Senhor estabeleceu para mim? Através da obediência. Através do momento que eu começo a fazer aquilo que é a vontade de Deus, tudo vai se tornando melhor na minha vida, eu vou sendo abençoado, eu vou sendo preparado. Não quer dizer que eu não vá passar por problemas, provações, dificuldades, absolutamente. Nós vamos passar, porém, nós vamos ter mais força, porque o Senhor vai estar com a gente. Então, pense nisso sempre. Eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou, não a minha. E se a gente orar, e é interessante isso, né? Talvez você... Eu gosto de fazer isso, talvez eu não faça em todas as minhas orações, mas normalmente eu faço. Eu peço para o Senhor, falo assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Olha, eu queria isso, isso e isso, se fosse possível. Mas se não, que seja feita a tua vontade. Porque quem sou eu? Eu não sei todas as coisas. Ele sabe. Então, pense sempre nisso. Procure fazer a vontade do Pai Celestial sempre. Existem mandamentos, e os mandamentos de Deus, é interessante que tem uma escritura lá em Doutrina e Convênios, né? Que está na seção 130, versículo 20 e 21, que lá nos ensina que que nós, quando obedecemos um determinado mandamento, a gente tem uma bênção associada àquele mandamento. Então é interessante, por exemplo, quando você paga o dízimo, o Senhor vai ajudar você para que nunca nada falte para você, para que você tenha teu sustento, tenha as bênçãos, você tenha trabalho, você tenha... Não que você não vai ter, que você vai ser rico, não é isso. Mas, dependendo das suas habilidades, do seu desenvolvimento pessoal, enfim, você pode ser.
Mas mesmo aquele que tem poucas condições e é fiel no dízimo, o Senhor promete que as janelas do céu serão abertas. Então está aí uma bênção associada. Quem guarda a palavra sabedoria vai ter saúde. Então tem as bênçãos todas, né? Quem honra o pai e a mãe, seus dias serão prolongados. Todos os mandamentos têm bênçãos associadas. Mas é muito importante também lembrar que não existe mandamento mais importante ou menos importante. Todos os mandamentos são importantes. E nós, para entrarmos na exaltação, teremos que estar guardando todos os mandamentos. E quero deixar algo muito claro aqui. Ser obediente a Deus ou ser digno não quer dizer que você é perfeito. Quer dizer que você está buscando a perfeição, você está no caminho. Você vai errar aqui, vai errar ali, e tudo bem, você vai buscar o perdão de Deus através do arrependimento diário. Então a obediência a Deus vai te preparar para a exaltação. Eu queria finalizar lendo uma escritura que eu acho fantástica, que tem tudo a ver com a obediência. Está lá em Doutrina e Convênios 82:10 e diz assim: Eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não o fazeis, não tendes promessa alguma. Então é isso. Quando a gente faz a nossa parte, o Senhor faz a dele. Não tem, é uma lei dos céus isso, né? Se eu faço a vontade de Deus, ele sempre vai me abençoar, ele vai me ajudar e ele vai cumprir suas promessas. Porque as promessas da obediência são grandiosas. Te vejo no próximo vídeo.